O que é destaque nesta terça-feira? Eleitor tem até hoje para cadastramento biométrico. Atlas da Violência aponta Amazonas como o quinto do país em mortes por violência. Vereador de Iranduba é acusado de violência doméstica. Zona oeste da cidade ficará sem água nesta quarta-feira. Apreensão no Planalto. TSE retoma hoje julgamento de ação que pede cassação da chapa Dilma e Temer. MPF abre investigação sobre suposto repasse de 80 milhões de dólares da JF a Lula e Dilma. Justiça italiana manda libertar o chefe mais sanguinário da máfia. Cabeça de mulher decapitada ainda não foi encontrada. Ela era irmã de um dos assassinos do PM, também decapitado na BR-174. Noite e madrugada agitada com 6 mortes. Bandidos são mortos durante assaltos no Nova Esperança e no Aleixo. 2 homens foram executados no Zumbi, na Terra Nova. Em Novo Airão, outro foi morto a golpes de picareta. Estas e outras notícias em detalhes agora no Jornal da Manhã. 5:47. Previsão do tempo. Temperatura elevada e pouca probabilidade de chuva. É assim que fica o tempo hoje em Manaus, que amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima prevista é de 34 graus à sombra. O Climatempo fala em 7 milímetros de chuva. A umidade do ar está em 96%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 6 de junho. É o 157º dia do ano. Faltam 208 para acabar 2017. É o dia de São Norberto e de São Marcelino Champagnat, fundador da Congregação dos Irmãos Maristas. Comemoramos ainda o Dia Internacional da Logística, Dia Nacional de Luta contra Queimaduras e o Dia Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho. O Rio Negro já atingiu a cota de emergência depois de ficar parado por 2 dias. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 29 metros. Opera sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. O que aconteceu nesta data? Em 6 de junho de 1944, conhecido como o Dia D, os aliados fizeram desembarque na Normandia com a Operação Overlord. Este foi o ponto decisivo para a vitória contra os nazistas. Na operação, as forças aliadas tiveram 2.400 baixas contra 1.200 dos alemães. Ainda em 1944, Paul Cournoult, considerado o inventor do helicóptero, morre sob escombros de sua casa bombardeada. Em 1966, após 3 dias em órbita, a nave espacial tripulada Gemini 9 do projeto Gemini retorna à atmosfera terrestre. Em 1985, localizado o corpo do criminoso alemão Josef Mengele. Em 2000, morre Moreira da Silva, Kid Morangueira, cantor e compositor. Em 2006, integrantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra depredam o Congresso Nacional em Brasília. Agora 5:50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes. O número de homicídios aumentou 145,7% entre 2005 e 2015 no Amazonas, segundo o estudo divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, IPEA. Nesse período, o número de assassinatos saltou de 599 para 1.472. O estado aparece em quinto com maior crescimento do país. O índice brasileiro de homicídios foi de 22,7%. Os dados que integram o Atlas da Violência 2017 apontam que cresceu em 18,7% o número de homicídios entre os anos de 2014 e 2015. Os casos subiram de 1.240 para 1.472 neste período. O documento destaca ainda o massacre de mais de 60 presos registrado no Amazonas no início do ano e a crise carcerária no país. E falando em violência, vamos às ruas da cidade, onde está a nossa reportagem externa com o comando de Alberto Pellegrini. Pellegrini, a noite foi muito violenta. Pois é, Paulo Guerra, bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo Guerra, tivemos sim uma noite muito violenta, mais uma vez aí, com muitas mortes registradas, Paulo, e que nos chama a atenção. De acordo com o que aconteceu também na semana passada, nós já temos aí 2 assaltantes mortos aí, Paulo, tanto por linchamento quanto com confronto aí com policiais, outros com morte também aí por ataques do pistoleiro fantasma.
Pois é, e um não morreu, mas ontem o outro foi linchado pela população revoltada. Mas Pellegrini nos chama a atenção, um bandido foi morto, ele estava com a arma na mão. Como aconteceu isso? Pois é, Paulo, foi no bairro do Aleixo, né? Esse homem estava com um revólver calibre 38 na mão, arma que estava sendo usada na prática de um assalto. Quando, de repente, apareceu um pistoleiro misterioso, não se sabe quem é esse homem, que atirou no assaltante e matou o assaltante na hora. O comparsa dele também, que participava do crime, conseguiu fugir. O comparsa do homem que morreu, o comparsa do assaltante fugiu. Já o assaltante, o homem que estava com a arma na mão, acabou morrendo na hora. Pois é, já foi tarde. Alberto Pellegrini, e um fato semelhante aconteceu também lá no Nova Esperança. Um bandido foi assaltar uma lan house, de repente apareceu uma pessoa ali que ninguém sabe quem foi, atirou e matou o bandido. Matou o bandido, foi mais um, né? Nas últimas 24 horas já temos aí registrados 2 bandidos que estavam na prática, né? Dos assaltos, na prática dos delitos, que acabaram morrendo. Paulo, e a gente, né, acompanhando esse tipo de reportagem, a gente vai até o local e a gente sente, Paulo, que a população, né, quando vê que sabe que é assaltante, até gosta da situação. População realmente revoltada, e os bandidos que se cuidem, viu? Tá morrendo muito bandido aí na mão de populares. É bom que eles não se cuidem, Pellegrini, é bom que eles não se cuidem. É verdade, Paulo. Alberto Pellegrini, ela era irmã de um dos assassinos do PM e que também foi encontrado decapitado na BR-174. Essa mulher era irmã dele, foi encontrada sem cabeça e despida. Conte essa história. Pois é, Paulo, ontem no programa do Valdir Correia, o programa do Valdir já informaram essa situação em absoluta primeira mão, que durante o final de semana 3 pessoas foram decapitadas, e naquele momento, por volta de 9h30, o programa do Valdir já informava que uma mulher já havia sido encontrada lá no ramal Francisca Mendes, na BR, naquela área de quem vai, aliás, na M070, ali na estrada de quem vai para o município de Itacoatiara. Paulo, a mulher sem cabeça, uma atitude violenta, com muitas marcas de hematomas pelo corpo, e o detalhe, muito se fez, muito se procurou, mas a cabeça dessa mulher não foi encontrada até o presente momento. Paulo, ontem lá fizeram buscas e procuravam, a polícia procurava, populares também procuravam pela cabeça da mulher, que não foi encontrada. Como se sabe até o momento que ela é a irmã de um dos assaltantes, é que a família foi até o local do Instituto Médico Legal, fez o reconhecimento de várias tatuagens que essa mulher tinha espalhadas pelo corpo, e afirmaram que sim, que ela é sim a parente, que ela é sim a irmã do outro assassino do policial. Então, Paulo, vai ser feito um exame de DNA para que seja comprovado realmente o parentesco, e por enquanto a cabeça da vítima também já está sendo procurada. 2 execuções aconteceram no Zumbi, na Terra Nova. Daqui a pouco o Pellegrini vai trazer detalhes. Mas, Pellegrini, um homem foi morto a golpes de picareta. A confusão foi grande, hein? Município de Novo Airão, Paulo, não se sabe ainda o motivo pelo qual um homem com muita maldade no coração, deu uma picaretada no peito de um homem que deu entrada no Instituto Médico Legal, Paulo Guerra, no começo da noite de ontem. Foi uma violenta picaretada bem no meio do peito da vítima. Pellegrini, a movimentação dos pronto-socorros da cidade durante esta madrugada, como é que foi? Muito bem, Paulo. O pronto-socorro Platão Araújo agitou um pouquinho, né? Deu um pouquinho mais, subiu um pouquinho mais do cotidiano. Entretanto, no pronto-socorro 28 de agosto e no pronto-socorro João Lúcio, Paulo, a movimentação continua sendo aquela que nós já conhecemos aí, de números que chegam aí muito perto de 10 atendimentos naquele setor de violência do pronto-socorro João Lúcio e do pronto-socorro 28 de agosto. As pessoas nos perguntam muito, Paulo, o caso que a gente vem acompanhando daquele rapaz de 14 anos que foi queimado, que está internado ainda no pronto-socorro 28 de agosto. Nós perguntamos ainda há pouco sobre o estado de saúde, está estável ainda, Paulo. Sabe, queimadura leva muito tempo para recuperar. O rapaz continua internado e o estado dele, né, ainda é muito complicado. Ele sofre muito com aquelas queimaduras que sofreu de 2º e 3º graus pelo corpo.
Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Bom trabalho para você e até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai voltar sim, Paulo, e vamos aí trazer algumas informações também de prisões aí durante a noite e madrugada, Polícia Militar, Polícia Civil na rua, o homem foi preso aí com uma arma de fogo, o outro foi preso também, mais 2 pessoas também presas por violência doméstica, o homem que estava desconfiado, que estava sendo passado para trás, a mulher dele já estava com outro rapaz, só que ele confundiu, bateu na pessoa errada, quer dizer, as estátuas andam atacando em todos os bairros da cidade. É contigo, Paulo Guerra. 5h57 em Manaus, que vai sediar nos próximos dias 22 e 23 de junho o encontro das empresas de segurança privada da região norte no Tropical Hotel. O evento vai reunir empresários do setor e órgãos públicos que irão discutir e apresentar as novas tendências e soluções em segurança privada no país. A Secretaria de Segurança Pública e a Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realizam o Congresso de Segurança Cidadã, Saúde e Violência na Amazônia, o CONSEC, na manhã de dia 9, de 8 às 18 horas. Isso começa amanhã e vai até o dia 9, de 8 às 18 horas. O evento será realizado no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA. Um curto tempo para encantar a plateia e os jurados. Esse é o desafio de 11 grupos teatrais de diferentes estados do país na 8ª edição do Festival Breves Cenas, que inicia nesta quinta-feira no Teatro Amazonas. Com o mínimo de 4 minutos e 49 segundos e máximo de 15 minutos, os selecionados precisam passar enredo e interpretação. A emoção é quem prestigiar o evento e assim garantir o troféu no domingo, dia 11. Com uma programação inteiramente gratuita, o Festival Breves Cenas de Teatro chega à 8ª edição sem interrupções em sua realização e como o único evento teatral e competitivo do Amazonas que alcança e tem alcance nacional. Também mantém a exclusividade de ser o pioneiro no formato de cenas curtas na região norte. No Amazonas, 28,9 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial ano base 2015, cujo prazo vai terminar no próximo dia 30. O valor tem variação de R$ até R$ equivalente a um salário mínimo. O benefício poderá ser sacado nas agências ou lotéricas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, conforme o registro do trabalhador. O Tribunal de Justiça do Amazonas antecipará para este mês de junho o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos magistrados e servidores e magistrados da Corte Estadual. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Flávio Pascarelli, ontem de manhã. De acordo com a divisão de orçamento do TJM, a folha especial de pagamento com primeira parte do 10º totaliza aproximadamente 12,2 milhões de reais, incluídos os valores pagos a todos os servidores das unidades judiciárias da capital e das comarcas do interior do estado. Informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra, não deu para segurar. Depois de meses sem receber, um grupo de mulheres funcionárias da empresa CIS, prestadora de serviço limitada, que é responsável pela limpeza dos prédios das escolas do estado de Manacapuru, realizaram na manhã de ontem uma manifestação em frente ao Colégio Militar, alegando 4 meses de salários atrasados. Segundo elas, além dos atrasos salariais, estão há 2 anos sem férias, sem vale transporte e ticket alimentação. A manifestação parou o Boulevard Pedro Ratti, principal rua de Manacapuru, com faixas, cartazes e palavras de ordem. Queremos nosso salário, queremos receber. As mulheres manifestaram sua insatisfação. De acordo com as funcionárias, ou reclamarem a falta de pagamento por várias vezes, já foram ameaçadas pela coordenação da SEDUC. Nossa reportagem tentou contato com a coordenadoria da SEDUC aqui em Manacapuru, porém a coordenadora não quis nos receber, alegando não ter autorização para dar entrevista. Tentamos também por telefone falar com a Secretaria de Educação do Estado em Manaus, mas também não atenderam as ligações e nem houve um retorno por parte daquele órgão de educação. O que demonstra uma total falta de respeito para com essas trabalhadoras que estão enfrentando dificuldades para receber seus vencimentos. Quanto à situação dos proprietários da empresa, por telefone, conversamos com o senhor Marcos, que nos informou estarem há 3 meses sem repasse por parte do governo e estão aguardando a liberação do recurso na Cefaz para que os pagamentos sejam efetuados. Bem, Paulo, nós vamos acompanhar o desenrolar dessa enrolada toda
até a empresa equacionar o pagamento dessas mães de família que se submetem ao trabalho esforçado para ajudar nas despesas de casa. Com a colaboração de Elson Araújo, para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6h07 em Manaus. 7 pontos da zona oeste da cidade terão fornecimento de água interrompido amanhã, quarta-feira. Em nota, Manaus Ambiental informou que a distribuição ficará parada na Ponta Negra, Nova Esperança, Lírio do Vale 1, Santo Agostinho, Jardim Europa, Aiapoá e Vila Verde. A interrupção será a partir das 8 horas da manhã. Segundo a Manaus Ambiental, a Eletrobras Amazonas Energia comunicou uma parada para a realização de serviços indispensáveis. O prazo mínimo para que o sistema de distribuição de água seja restabelecido e a normalidade total do abastecimento deverá ser de 12 horas. Na Semana do Meio Ambiente, denúncias de queimadas crescem no Amazonas. Fabrício Nascimento tem os detalhes. Próximos ao início do verão amazônico, as queimadas já lideram o ranking de denúncias de crimes ambientais no Amazonas. É o que aponta o balanço divulgado pelo Instituto Amazônia Mais, organização sem fins lucrativos que há um ano lançou o aplicativo gratuito Meu Ambiente. Entre abril de 2016 e maio de 2017, a plataforma recebeu aproximadamente 300 denúncias no estado, das quais 59 foram relacionadas à categoria queimadas, seguida de invasão de áreas protegidas com 41 denúncias e poluição sonora com 39 denúncias. O relatório da ferramenta, divulgado pelo Instituto na Semana do Meio Ambiente, indica ainda que as denúncias foram enviadas por moradores do interior do estado, de cidades como Altazes, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Tapauá, entre outros. Na capital amazonense, as zonas que lideram os registros são a Norte, com 88 denúncias, e a Centro-Sul, com 39 denúncias. De acordo com o presidente do Instituto, Evaldo Silva, a plataforma já contabiliza aproximadamente 1.500 downloads e taxa de resolução de 58% por parte dos órgãos públicos que receberam as informações dos cidadãos. Mais notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. O Jornal da Manhã vai ao sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigo da Difusora. Eu queria só fazer um registro, Paulo, que ocorreu a segunda edição do Encontro da Juventude na cidade de Carauari, aqui no interior do Amazonas, sudoeste do estado. Uma grande movimentação pela cidade, foram 2 dias do evento, idealizado pela atual gestão municipal, agora em 2017. Primeiro dia aconteceu a abertura oficial com shows em praça pública, com artistas locais, participação de atletas praticantes do judô, jiu-jitsu, capoeira, futebol de salão, voleibol, etc. Doação de material esportivo de várias modalidades. Participaram do Encontro da Juventude no município de Carauari, o secretário da SEGEL, da Juventude, Esporte e Lazer, Fabrício Lima, que trouxe consigo atletas das artes marciais citadas acima que residem em Manaus. Fabrício foi acompanhado pelo prefeito local do município, Bruno Luiz Litais Ramalho, que conheceram o Centro da Juventude, Paulo, que é uma grande obra que está em fase final de acabamento, 3 novas quadras cobertas, grupos de dança que praticam atividades espalhadas pelos bairros do município de Carauari, tudo de forma gratuita, como incentivo à prática da boa forma física. Estiveram também aí no Cooper, pela cidade, percorrendo as principais ruas e avenidas do município, e fecharam aí com uma grande concentração, um grande clube noturno aqui durante o dia, com autoridades e representantes da sociedade e também da juventude do município de Carauari. Uma grande ideia, Paulo, foi plantar uma semente. A prefeitura pretende, do município de Carauari, combater a violência, o número é muito alto aí, com práticas esportivas espalhadas pelos bairros, com a grande estrutura gratuita, contando com a participação, com o apoio de voluntários aqui do município. Volto a Manaus, informações do município de Carauari, aqui na região sudoeste do estado. Hélio Ramos ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, 6h11. Amanheceu e a Polícia Federal vai às ruas em mais uma operação. O ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, é alvo de um mandado de prisão em um desdobramento da Operação Lava Jato, deflagrado nesta manhã. O ex-deputado Eduardo Cunha também é investigado. Ambos são do PMDB e foram presidente da Câmara dos Deputados. Batizada de Manos, a operação investiga a corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas, lá em Natal, no Rio Grande do Norte.
O sobrepreço identificado chega a 77 milhões de reais. São cumpridos 33 mandados, sendo 5 mandados de prisão preventiva sem prazo, 6 de condução coercitiva, quando alguém é levado a depor, e 22 de busca e apreensão no Rio Grande do Norte e no Paraná. A investigação se baseia em provas da Lava Jato que apontam o pagamento de propina a ex-parlamentares, cujas atuações políticas favoreceriam 2 grandes construtoras envolvidas na construção do estádio. É o Madilama que toma conta do Brasil. 6h12. A 19ª campanha nacional de vacinação segue até sexta-feira. A partir desta segunda-feira, a vacina está sendo ofertada para toda a população. São 50 mil doses disponíveis em 182 pontos mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Sensa. Segundo o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, a campanha segue ainda para imunização de grupos prioritários, em especial de crianças de 6 a 5 anos de idade, incompletos e de gestantes, grupos que ainda restam 2,09% do total de público-alvo a receber as doses. Magaldi afirmou que no momento há na rede municipal um estoque de 74.650 doses de vacina contra a influenza. E a gente pretende atingir 100% de todo o nosso público-alvo. Nós temos hoje um estoque disponível de aproximadamente 75 mil unidades da vacina e a gente vai disponibilizar apenas 50 mil para os demais usuários. O restante, nós vamos priorizar o atendimento do público-alvo, principalmente idosos e gestantes, para a gente conseguir atingir 100% da meta. É bom lembrar que todos podem tomar a vacina, todos, sem exceção. 6h13. Os voos diretos entre Manaus e as cidades de Miami, Rio de Janeiro e Boa Vista foram cancelados pela companhia Latam Airlines Brasil. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após a companhia constatar que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, negociado para a manutenção destas rotas, não eram efetivados, o que compromete a continuidade da operação. Com isso, as vendas de passagens para os destinos foram canceladas. Pelo menos 3 ocorrências registradas na Delegacia de Crimes contra a Mulher vieram a público nos últimos dias, envolvendo o vereador e advogado Jorge Oliveira Reis, do PV de Iranduba. De acordo com as informações que constam nos boletins de ocorrência expedidos entre abril e maio deste ano, a estudante Andréia Souza Lima de Aguiar Correia, de 27 anos, foi agredida verbalmente e em seguida espancada pelo vereador, com quem ela declarou ter uma união estável. Uma das sessões de maus tratos ocorreu na rua Tocantins, no bairro Alto de Iranduba. As outras 2 ocorrências foram no bairro São Jorge, aqui em Manaus. O Jornal da Manhã teve acesso na tarde de ontem aos boletins de ocorrência e às fotografias que mostram Andréia Souza Lima de Aguiar Correia com o rosto machucado e com o olho roxo, supostamente em consequência dos socos desferidos pelo marido, vereador Jorge Reis. O mesmo parlamentar foi acusado em março passado de agredir com um soco o coordenador de Defesa Civil de Iranduba, Cleusson Carneiro, nas dependências da Câmara Municipal. Na ocasião, Cleusson Carneiro prestou queixa contra o vereador na Delegacia de Polícia Civil da cidade. Há poucos dias do início das convenções partidárias de 12 a 16 desse mês para escolher as chapas oficiais que vão concorrer ao governo do estado nas eleições suplementares de 6 de agosto, 3 candidaturas são pré-oficiais. A do deputado federal Silas Câmara, do PRB, do deputado estadual José Ricardo, do PT, e do vereador Wilker Barreto, do PSH, presidente da Câmara Municipal de Manaus. Por outra parte, outras 2 chapas, a do ex-governador Amazonino Mendes, PDT, e a do senador Eduardo Braga, PMDB, ainda são um suspense, principalmente pela indefinição dos candidatos a vice-governador. 6h15. O atendimento ao público no Tribunal Regional Eleitoral e o cadastramento biométrico serão suspensos a partir desta terça-feira. A interrupção dos serviços ocorre para cumprimento do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para fechamento dos cadernos de votação. Além disso, o órgão afirma não ter efetivo suficiente para manter as atividades durante a preparação para o pleito. De acordo com o diretor-geral do TRE-AM, Messias Andrade, o serviço de cadastramento e atendimento geral do público só será retomado no dia 15 de setembro, após a diplomação dos eleitos. A votação ocorre nos dias 6 e 27 de agosto, primeiro e segundo turno, se for o caso. O governador Davi Almeida solicitou ao comando da Polícia Militar um estudo em 10 dias
para avaliar o impacto das promoções da PM na folha de pagamento do Estado. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira durante reunião com representantes dos sindicatos das associações dos policiais que ocorreu na sede do governo, bairro Compensa, Zona Oeste. Mais cedo, o governador também fez reunião com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado. Com isso, o governador pretende reabrir o diálogo entre o governo e as duas categorias que, há algum tempo, reivindicam melhorias salariais, entre outros benefícios. Ao todo, 3.119 promoções estão pendentes, segundo as entidades que representam os policiais militares. O governador também convocou uma reunião com a diretoria do Sintian. Em suas reivindicações, os professores solicitam um reajuste de 30% no salário, que a contribuição de 6% do trabalhador para o Vale Transporte seja extinta, que o plano de cargos da categoria seja posto em prática e que o valor do Vale Alimentação seja igualado ao da cesta básica no Amazonas. Polícia. Os acontecimentos da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos começando falando sobre o pronto-socorro 28 de agosto e as ocorrências durante a noite e madrugada. 4 pessoas deram entrada, 2 por acidente de trânsito, 1 por arma de fogo, uma outra pessoa que levou facadas deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa vítima de acidente de trânsito e outra de agressão física no pronto-socorro João Lúcio. No Gigante da Zona Leste da cidade, um homem deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Ele foi atingido por arma de fogo à noite de ontem nas proximidades do bairro do Aleixo. Ele deu entrada entre a vida e a morte à noite de ontem no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, 1, 2, 3 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, 1 por atropelamento, outros 2 por queda de moto, além de uma pessoa ter dado entrada vítima de agressão física. Aconteceu no bairro Jorge Teixeira, um homem completamente desnorteado, um homem à procura de um sedutor de sua mulher. Ele foi atrás, ganhou as ruas do bairro Jorge Teixeira, armado com um pau. Ele ia com o pau na mão à procura do namorado da própria esposa. Chegando perto de um homem, parece que ele entendeu o recado errado. Ele bateu no homem que não tinha nada a ver com a conversa. Ele estava tão louco que bateu no homem errado. As informações dão conta de que o homem que levou a mulher dele é um motorista de lotação, daquela da faixa azul, ali da área da zona leste da cidade. O motorista da lotação foi quem levou a mulher desse homem. Ele bateu no homem errado. Agora ele está procurando, com o mesmo pau, ele anda procurando o motorista sedutor. Ele é motorista de lotação. De polícia, Edivaldo Soares Mesquita foi preso em flagrante na segunda-feira, ou seja, ontem. Ele estava com uma arma de fogo calibre 38 lá no bairro Ouro Verde. De acordo com o tenente da 11ª SICOM, o homem havia sido denunciado várias vezes por sempre usar essa arma na cintura, todo metido com revólver na cintura. Ele também é acusado por envolvimento na morte de um homem morto no último dia 25. O Edivaldo, pensa no nome, Edivaldo, foi conduzido ao 11º DIP, onde foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Otávio de Souza foi preso na tarde de ontem por policiais da 13º Distrito Policial, lá no Conjunto Viver Melhor, no Santa Etelvina. De acordo com o delegado Jander Mafra, grande delegado Jander Mafra, um dos mais atuantes da cidade, esse Otávio aí é suspeito de ter roubado em dezembro do ano passado e março também deste ano a mesma empresa, o mesmo estabelecimento lá no bairro Cidade de Deus, na companhia dos suspeitos que seguem foragido. Mas o Otávio, o líder da gangue, foi preso aí num grande trabalho dos policiais da 13ª SICOM. A equipe da viatura 4741
Viatura Rocan recebeu denúncia através do WhatsApp, denunciando que indivíduos estavam fazendo entrega de entorpecente nos bairros da zona sul da cidade, em um veículo Gol de placa, que eu não vou nem dizer aqui, lá de Belo Horizonte, a NOP 9234. Lá no bairro de Adrianópolis, a equipe deparou-se com eles. Foram encontrados cerca de 1 quilo de droga em poder desses bandidos. O negócio funcionava assim, Paulo. Agora em Manaus tem a pizza delivery, né? Tem as esfirras delivery, tem medicamento delivery, e esse daqui estava fornecendo bagulho delivery. Era maconha, cocaína, tudo quanto é tipo de porcaria. O noiado ligava e eles iam entregar a domicílio, cobrando a taxa do entregador. A polícia fez a investigação e conseguiu prender aí esses bandidos que estavam com cocaína, com óxido e com maconha, e uma quantia de R$130, possivelmente dinheiro já arrecadado só pelo começo do delivery de ontem à noite. Delivery, né? Agora tudo é no inglês. Antigamente era o entregador de pizza, agora é delivery. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar nas ruas da cidade. E à noite de ontem, a polícia militar, através dos policiais da 3ª SICOM, detiveram um homem por tráfico de droga na zona oeste da cidade. A polícia militar, através da Rocan, deteve trio por tráfico de drogas, também com a ajuda dos policiais do 12º DIP. E a polícia militar também, mais uma vez, através dos policiais da 9ª SICOM, prenderam o homem por roubar e ter tentado também contra a vida de uma pessoa na zona leste da cidade. A polícia militar, Secretaria de Segurança, o subcomandante geral da polícia militar, Coronel Walter Cruz, nas ruas, também o secretário de Segurança, Sérgio Pontes, trazendo os números aí da noite e madrugada. E mais ação da polícia. Policiais da 26ª SICOM recuperaram o veículo que havia sido roubado na zona norte da cidade. Trata-se de uma moto CG 160. O veículo já foi, inclusive, entregue a seu respectivo dono. A polícia militar, através da 20ª SICOM, recupera veículo na zona oeste e também já foi entregue ao proprietário. Muitas ocorrências resolvidas aí ontem pela Polícia Militar, pela Secretaria de Segurança e através da Polícia Militar. Policiais da 15ª SICOM detiveram dupla por roubo ontem à noite lá na área da 15ª SICOM, área da Cidade Nova, dentre outras ocorrências, senão a gente ia passar o dia todo falando aqui das ações da polícia durante a noite e madrugada, prendendo, tirando bandidos de circulação. Agora, as notícias, os registros do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, mais um assaltante morre na cidade. Um homem que estava cometendo assalto, ele estava praticando assalto lá no bairro Nova Esperança. Isso foi a noite passada, na companhia de um comparsa. Ele estava fazendo assalto quando apareceu um pistoleiro misterioso. O justiceiro que veste preto apareceu na hora do assalto e disparou 1, 2, 3 balaços que atingiram o pensamento, que atingiram a cabeça da vítima nada, do bandido, e ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O bandido
bandido morreu no bairro Nova Esperança. Bairro Zumbi dos Palmares, era noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro Zumbi dos Palmares. Muitas pessoas assistiam a novela bem na hora em que a Cibele estava mais uma vez ficando cara a cara com o Rui. A Cibele está fazendo um inferno na vida do Rui na novela. Nessa mesma hora, um homem de 22 anos estava sendo assassinado com 2, 3 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, repito, na Zona Leste, no bairro Zumbi dos Palmares. A vítima era ex-presidiário. Município de Novo Airão. Lá no município de Novo Airão, as diferenças estão sendo resolvidas à base da picaretada. Um homem foi atingido, foi morto a golpes de picareta. Ele levou uma picaretada no meio do peito. Como é que escapa? Com uma picaretada bem no meio do peito. O crime aconteceu no município de Novo Airão. Noite de ontem. Bairro Colônia Terra Nova. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado com 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Mais um assaltante morre na cidade. E de novo, mais uma vez, uma ação do pistoleiro misterioso. Ele só chega em cima da hora. Um homem armado com revólver calibre 38 estava assaltando na companhia de um comparsa. Ele esbofeteava, ele ameaçava, ele chutava a vítima. Ele estava violento, estava gaiato, com o revólver na mão. De repente, ele foi surpreendido pelo pistoleiro misterioso. O pistoleiro misterioso chegou perto e disparou apenas um balaço que atingiu a testa da vítima. E o bandido não resistiu aos ferimentos. E morreu. No momento que estava cometendo assalto, ameaçando matar, lá no bairro do Aleixo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, o programa do garotinho Valdir Correia, mais uma vez, ele é metido a ser o galã do rádio. O garotinho Valdir Correia estava comandando a audiência na cidade, quando chegou a informação de que uma mulher estava decapitada. O corpo de uma mulher foi encontrado decapitado nas proximidades do ramal da Francisca Mendes, isso lá no município de Rio Preto da Eva. A mulher foi levada ao Instituto Médico Legal. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a cabeça da vítima ainda não foi encontrada. As informações dão conta de que ela é irmã de um dos assassinos do policial que foi morto e decapitado também no último final de semana na cidade, no último sábado, lá na BR-174. Ontem, a irmã dele também apareceu decapitada e a cabeça, até o presente momento, ainda não foi encontrada. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas
52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, continua crescente o número das ações dos barrigas d'água lá no município de Iranduba. Eles chegam feito canoeiro, chegam na surdina. Negócio de canoeiro, já tem muita gente armado com espingarda à espera de canoeiro ladrão, de canoeiro estátua. A minha espingarda também já está preparada. É contigo, Paulo Guerra. Os números das loterias. A Quina acumulou no concurso 4.401 dezenas sorteadas 12, 17, 56, 64 e 77. A Loto Fácil saiu para 6 apostadores de Fortaleza, Novo Gama, General Carneiro, Curitiba e São Paulo. E cada um vai receber R$283.547. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24 e 25. 6h38. Esportes. O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a contratação de Everton Ribeiro, que assinou contrato de 4 anos. A negociação começou em meados de janeiro e inclui viagem de comitiva rubro-negra para Dubai, meses de negociações e um custo final da operação de 6 milhões de euros, correspondendo a 22 milhões de reais. Após a escala em São Paulo, o meia chegará no aeroporto Santos Dumont às 9h45 de hoje e será apresentado na Gávea às 13 horas. Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos na manhã desta segunda-feira. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou as equipes que se enfrentarão entre os 8 que ainda restam na disputa. O destaque vai para as equipes paulistas, com Palmeiras enfrentando o Cruzeiro e Flamengo diante do Santos. Os outros embates são Atlético Mineiro, Botafogo e Grêmio e Atlético do Paraná. Em busca de uma vaga no mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D, o Princesa dos Solimões perdeu por 2-0 para o Trem de Amapá na noite de ontem, no estádio Zerão, em Macapá. O jogo foi válido pela terceira rodada da primeira fase. Com o revés, o time manacapuruense caiu para a terceira colocação do grupo A1 com 3 pontos. E pela Série C, o Clube do Remo de Belém, jogando fora de casa, venceu Confiança por 1-0. O Bahia fez o dever de casa bem feito e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após 2 derrotas consecutivas longe de Salvador para Vasco e Botafogo. Desta vez atropelou sem muito esforço o Lanterna Atlético de Goiás por 3-0 na Arena Fonte Nova, onde se mantém avassalador e já balançou as redes 9 vezes nos 2 jogos pela competição nacional. Os jogos de hoje às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, Juventude e Criciúma, ABC e Paysandu, Guarani e Boa Esporte. 20h30, Náutico e Oeste, Goiás e Santa Cruz, Londrina e Paraná, Figueirense e Internacional, América e Ceará às 21h30, CRB e Brasil de Pelotas. Às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro, Série B, vão jogar Luverdense e Vila Nova. Últimas notícias. Varreduras em estradas, operações surpresa de repressão ao contrabando internacional, atuação temporária das Forças Armadas em ações de cercos, buscas e apreensões e controle de aeronaves que entram no Brasil, provenientes dos 10 países fronteiriços. Esses são os principais eixos de implantação do Plano Nacional de Segurança Pública, que, conforme anunciado nesta segunda-feira pelo governo federal, será implementado inicialmente no Rio de Janeiro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, pediu compreensão para o fato de que o trabalho a ser desenvolvido é de longo prazo e, portanto, não será resolvido com ações de marketing nem de pirotecnia. O prazo para a concretização do plano foi estipulado em 18 meses porque, segundo o ministro da Defesa, Raul Jugman, é o tempo de duração do atual governo. O empresário Lírio Parisotto foi condenado a 1 ano de detenção em regime aberto pela agressão a Luísa Brunet no ano passado, informou a assessoria de imprensa da Modelo nesta segunda-feira. A condenação pronunciada pela juíza Elaine Cristina Monteiro Cavalcante determina ainda que o réu deverá ficar 2 anos sob vigilância, sendo obrigado a cumprir serviço comunitário durante 12 meses. Luísa Brunet afirmou que foi agredida e que teve costelas quebradas pelo companheiro empresário Lírio Albino Parisotto em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 21 de maio de 2016. Uma fortuna avaliada em 1,1 bilhão de dólares, Lírio Parisotto é a 28ª pessoa mais rica do Brasil, de acordo
com o ranking da revista Forbes. O empresário atua em vários setores, como de petroquímica e de mídia. Ele é o segundo suplente do senador Eduardo Braga pelo PMDB do Amazonas. A polícia britânica identificou nesta segunda-feira 2 dos 3 responsáveis pelo ataque que matou 7 pessoas e feriu 48 no último sábado em Londres. Os nomes dos terroristas: Quran Shahzad e Buti Rashid Raudawente. Quran Shahzad Buti, de 27 anos, era britânico de origem paquistanesa. Rashid, de 30 anos, era marroquino de origem líbia. Ele não estava nos radares do Serviço de Segurança do Reino Unido. Uma funcionária terceirizada do governo norte-americano, Reality Like Winner, 25 anos, foi presa nesta segunda-feira pela Polícia Federal por ter vazado informações classificadas para um site de notícias. O ministro de Comunicação e Informação da Venezuela, Ernesto Iliegas, disse nesta segunda-feira que o governo contabilizou até agora 80 mortos na onda de protestos que começou no país há 66 dias. A investigação que estamos conduzindo sobre as vítimas fatais nos mostra no dia de hoje a cifra de 80 mortos, declarou Villegas em uma entrevista à emissora privada Globovision. O Supremo Tribunal de Justiça da Itália determinou que o poderoso chefão da máfia siciliana, Totò Riina, pode sair da prisão para morrer com dignidade em sua casa. Riina, um dos mais sanguinários mafiosos da história da Itália, tanto que ganhou o apelido de o animal entre os próprios integrantes do grupo criminoso, está preso desde 1993 e foi condenado 17 vezes a penas de prisão perpétua por uma longa série de homicídios. Segundo o STJ italiano, é necessário verificar se Riina ainda representa uma ameaça à sociedade, considerando sua idade de 86 anos e suas graves condições de saúde. O mafioso sofre de numerosas patologias cardíacas, nervosas e renais. A decisão do STJ italiano provocou reações enfurecidas das famílias das vítimas de Riina. Montenegro se tornou oficialmente nesta segunda-feira o 29º membro da OTAN, em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, envia sinais ambíguos sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte. A integração à organização desta pequena república da Iugoslávia comunista incomodou a Rússia, que considera uma provocação. Com essa incorporação, a OTAN controla agora todo o litoral norte do Mediterrâneo, desde o Estreito de Gibraltar até a fronteira entre a Turquia e a Síria. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado pode votar hoje o relatório da reforma trabalhista, acordo fechado por senadores da base da oposição ainda na semana passada, que prevê a votação. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, relator da reforma na comissão, propõe que o Senado aprove o projeto sem modificar o texto da Câmara e defende que 6 pontos sejam vetados pelo presidente Michel Temer. O pedido foi duramente criticado por senadores de oposição que defendem que as mudanças sejam feitas pelo Legislativo. 6:47. Ricardo Lewandowski deve decidir a partir da manhã de hoje sobre o habeas corpus pedido por Rodrigo Rocha Loures. A Polícia Federal prendeu no sábado o ex-deputado e ex-assessor especial do presidente Michel Temer. O mandado de prisão foi assinado na noite da sexta-feira pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria da República no Distrito Federal atribuiu ou abriu uma investigação sobre o suposto repasse de 80 milhões de dólares do grupo JF aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff em contas no exterior. O procedimento investigatório criminal foi instaurado após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, remeter à Procuradoria trechos dos depoimentos de executivos da JBS. Lula e Dilma não têm direito ao chamado foro privilegiado. Na delação premiada, Joesley Batista, dono da JBS, afirmou que em 2009 foi criada uma conta para repasses a Lula que totalizam 50 milhões de dólares. Em 2010, ainda de acordo com o delator, foi aberta outra conta para enviar valores a Dilma, para a qual foram enviados 30 milhões de dólares. O ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, foi preso agora de manhã em um desdobramento da Operação Lava Jato. O ex-deputado Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba, é alvo de novo mandado de prisão preventiva. Ambos são do PMDB e foram presidentes da Câmara dos Deputados. Batizada de Manos, a operação investiga corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na construção da Arena das Dunas em Natal. Segundo a Polícia Federal, o sobrepreço chega a 77 milhões de reais. Mais uma vez, todos os olhos voltados para Brasília. Ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer, vencedora da eleição de 2014, volta hoje à pauta do Tribunal Superior Eleitoral. As investigações ocorrem após pedido do PSDB, hoje aliado do presidente, que acusou a campanha adversária de usar dinheiro ilegal e de se beneficiar de desvios na Petrobras.
O julgamento começou em 4 de abril, mas foi suspenso porque os ministros do TSE decidiram reabrir a coleta de provas e ouvir novas testemunhas. Serão 4 sessões, hoje às 19 horas, amanhã às 9 horas e na quinta, em 2 horários, às 9 e às 19 horas, e 7 ministros participam. Além da Justiça Eleitoral, o presidente Temer também precisa se defender na investigação aberta após a delação da JBS. Ontem, seus advogados receberam uma lista com 84 perguntas da Polícia Federal. O prazo para responder é de 24 horas e vence hoje, mas Temer tem o direito de não se pronunciar se não quiser. A segurança do Tribunal Superior Eleitoral será reforçada a partir de hoje para o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral que pede a cassação da chapa presidencial Dilma Rousseff Michel Temer, reeleita em 2014 por suposto abuso de poder político e econômico. Algumas horas antes do início do julgamento, cães farejadores farão uma varredura na área interna do tribunal. Haverá intensificação da inspeção nas entradas principais do prédio do TSE, especialmente no térreo e no subsolo, por meio dos equipamentos de raio-x e pórticos detectores de metais, tendo que algumas áreas internas terão acesso restrito. O TSE contará também com o apoio do Corpo de Bombeiros, que disponibilizará uma viatura para atender a qualquer eventualidade e de uma UTI vida para o caso de atendimentos de emergência. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. MPF abre inquérito e vai investigar 80 milhões de dólares da JBS para Lula e Dilma. Folha de São Paulo. PF envia 84 perguntas para Temer, que tem 24 horas para responder. O Estado de São Paulo. Tribunal decide se caça mandato de Temer a partir desta terça-feira. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Com dores abdominais, Marina Silva é internada em Brasília. Valor econômico. Grupo do dono da JBS aceita pagar 10,3 bilhões de reais em acordo de leniência. Estado de Minas. Minas Gerais já tem 16,1 mil casos para prováveis de chikungunya em 2017. No Recife, o Jornal do Comércio. Após ser preso, falso médico formado em série de TV é encontrado morto em SC. Fortaleza, Diário do Nordeste. Dia dos Namorados deve injetar 11,5 bilhões de reais na economia, estimam entidades. Porto Alegre, 0 hora. Níveis dos rios Uruguai e Caí seguem subindo e mantém Defesa Civil em alerta. O Brasil Econômico. Banco Mundial projeta crescimento de 0,3% na economia brasileira em 2017. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio estampa. PIN reduz rescisões entre janeiro e maio. A crítica. Números assustadores. Execução de mulheres cresce 139% em 10 anos. Agora. Nua e decapitada, achada em ramal. Em Tempo. Produção rural vai ter crédito de 25 milhões de reais. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Hélio Ramos, José Alberto Zagdeg, Fabrício Nascimento e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação é de Somelo e Paulo Guerra.